Olá, sétimo. Vamos dar então sequência às nossas atividades. Então vamos lá abrir na página 72, crônica 2, a reportagem e a crônica, ok? Vocês vão dar uma lida, eu não vou ler com vocês, porque senão vai ficar maçante o vídeo, né? Eu lendo aqui esse texto, tá? Vocês vão ler com calma, tá bom? E aí a gente vai ver que, olha só, no quadradinho que aí tem na página 71, se na notícia o autor não dá opinião sobre o fato noticiado, na crônica pode ocorrer a narrativa de uma experiência pessoal, com reflexões e opiniões. Por isso, em geral, a escrita é em primeira pessoa. Isso é muito importante, tá? Porque na notícia, como a gente já estudou, a notícia ela tem que ser o quê? A notícia ela tem que ser imparcial. O autor não pode falar o que ele pensa, o que ele acha, se ele acha aquilo certo ou errado, se ele concorda, se ele discorda, nem dar uma opinião pessoal dele, nem falar alguma coisa que já tenha acontecido com ele. Não, ele tem que dar a notícia, só isso. Ele tem que informar aquilo que foi e que aconteceu. Já na crônica, não. A crônica é uma notícia e essa notícia ele pode colocar coisas que ele pensou, coisas que ele já viu, coisas que ele acha, que ele deixa de achar, o que, se ele concorda, se ele não concorda, a maneira com que ele vê aquilo, entendeu? E não tem problema. A crônica ele vai dar a notícia e vai falar da maneira com que ele pensa em relação àquela notícia também, tá joia? Então isso não tem problema não. Então aí vocês podem fazer as atividades, tá? Da página 70 e 71. Pode fazer as atividades da página 72 também, da página 73. E olha aí, na página 73 a gente tem, ó, esse texto tem uma característica especial. Trata-se de uma crônica que tem o objetivo de explicar a própria crônica. Como isso acontece? Comparando a crônica, a reportagem ao nascimento de Lully. Algumas comparações são explícitas, outras são implícitas. Olha lá, como eu não li o texto com vocês, não dá para eu pegar aqui agora com vocês um exemplo do texto. Mas conforme vocês forem lendo, vocês vão ter que ler o texto para fazer as atividades, vocês vão perceber tudo isso que está sendo dito aqui. A crônica, ela justamente, essa crônica, ela tem essa característica de explicar a própria crônica. E isso é muito interessante, é um recurso muito interessante que o autor emprega, tá? E essas comparações tem algumas que são implícitas e outras que são explícitas. O que são implícita? Implícita é aquele termo que ninguém está vendo, é aquele termo que está escondido, que a gente custa encontrar. A explícita não, ela já está ali na cara, a gente está vendo. É um fato aberto, tá? Então, prestem atenção nisso aí, tá bom? E aí, a gente tem aqui na página 74, saiba mais, ó, a origem da palavra crônica, quando surgiu a primeira crônica, os tipos de crônicas que a gente tem, que é a jornalística, a lírica, a literária, a humorística, a crônica ensaio. Então, é muito interessante vocês darem uma lida com calma nisso aqui, tá bom? Grifar aquilo que é importante, porque tudo isso aqui é muito importante na verdade, mas aquilo que é mais importante, tá bom? E aí a gente vai para a grafia dos verbos terminados em jar e gear. Vamos lá? Olha só, vai no número 2. No número 2 a gente tem assim, ó, na página 75. Indique a forma nominal dos verbos correspondente a essas palavras. Escreve-se com J a conjugação dos verbos terminados em jar e gear. Então, a conjugação dos verbos terminados em jar e gear são escritos com J, como, por exemplo, arranjar, arranjei, viajar, viagem ou viajei, encorajar, encoraje, enferrujar, enferrujou, gorjear, gorjeavam. Tá vendo como que é tudo escrito com J? E aí vocês vão ter que colocar aqui a grafia que também é com J, ok? Aquilo que é com J é aquilo que é com G. Mas a grande maioria aqui é com J. Um ou outro que é com G, tá bom? E vocês vão perceber direitinho que a grafia dos verbos terminados em jar e gear, na maioria das vezes, é com J, tá bom? Viagem ou viagem, na página 76. A gente vai escrever com J ou com G. Quando que a gente escreve com J e quando que a gente escreve com G? A palavra viagem, com G,
será escrita com G se for substantivo. Para tanto, deverá ser precedida de um determinante, como artigo, pronome, etc. Lembra que eu já falei isso para vocês? Quando o artigo ou o pronome está na frente da palavra, ela substantiva aquela palavra, o artigo, o pronome substantiva aquele verbo, o que seria um verbo, ele passa a ser substantivo. Então, lá, ó, espero que faça uma boa viagem. Uma viagem, tá vendo? Uma é um artigo indefinido, que tá ali substantivando viagem, que é um verbo. Então, viagem virou o quê? Um substantivo. E quando é substantivo, ele é escrito com G, ok? A palavra viagem será escrita com J se corresponder à conjugação do verbo viajar. E lembra que eu falei lá na outra página, página 75, que está falando aqui, ó, conjugações dos verbos terminados em jar e gear, escreve-se com J. Tá vendo? Então, a mesma coisa é aqui. Se for conjugação do verbo, vai ser J. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, espero que eles viajem bem. Então, se for verbo, se for conjugação, é J. Se for substantivo, é G. Como que a gente sabe se é verbo ou se é substantivo? Verbo vai ser conjugado. Substantivo vai ter ou um artigo ou um pronome na frente para definir. Beleza? Fácil, né? Então, pode fazer atividade da página 76, tá bom? E aí, vamos deixar o resto, que é o finalzinho da matéria, para a próxima aula e assim a gente concluir esse livro, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.